queimado no microfone. Faz de novo que... Faz de novo. Que eu bati bem no microfone no ar. Assim, pum. Vai dar estourado. Ah, é ao vivo? Eu cheguei gravado. Então, pessoal, desculpa, ó. Eu já vou falar pro pessoal aqui que eu bati no arco aqui no microfone. Aqui. Eu achei que era gravando. Ah, não. Bom, dispensa apresentações, Amon Lima, Portal Sustentabilidade 2015, aqui nos estúdios da Flix TV. Muitíssimo obrigado por você vir aqui. Eu que agradeço o convite de estar aqui, estou bem feliz de estar falando agora com todos os teus telespectadores, internautas, enfim, todo mundo. E você do teu jeito carismático e natural de sempre, né? O homem do mato lá do Rio Grande do Sul. Pô, fiquei um tempinho lá, hein? Ainda vou voltar para lá, né? Vai voltar para lá. Foram terras do meu avô, na verdade, né? Que a gente transformou numa uma reserva ecológica, um parque ecológico para as pessoas visitarem, né? Lá no Rio Grande do Sul, lá pertinho de Dois Irmãos, entre Dois Irmãos e Sapiranga, caminho para a Serra ali. Aí eu estava lá descansando um pouco, porque eu tive um ano, 2014, bem puxado, então aproveitei para dar uma descansadinha, né? E como é que é essa importância da terra, da família, do Rio Grande do Sul, um estado tão assim marcado por raízes, fronteira limítrofe do Brasil, né? Como que é isto na sua música, na música da família Lima? É de onde eu vim, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, então é aquela coisa da nossa terra-mãe aí, né? E é um estado de gente muito querida, gente batalhadora, né? O gaúcho é muito orgulhoso, é um povo que tem orgulho de onde veio, então é fantástico, né? A gente até, no ano passado, bem recente, acabamos de lançar, né, um DVD com a família Lima. Sim. Que é o DVD Raízes, só com músicas de compositores gaúchos, músicas mais conhecidas, mais pop, assim. Tem alguma outra mais clássica, mas a maioria é mais pop. Sim, sim. De compositores gaúchos, né? Arranjos do Lucas, meu irmão, né? E a gente revisitou isso aí, bem bacana, né, cara? Foi gostoso fazer isso. Ótimo fazer isso. Então tem sempre aqui, fica para sempre, né? Esse amor aí à nossa terra. A raiz. Tal. E fora que tá a família lá, né? Tem tio, primos e tal. A família principalmente mora aqui no interior de São Paulo, né? Meus pais e tal, meus irmãos. Mas o resto da família tá lá. Mas é interessante porque assim, a família Lima, poderíamos dizer que ela veio no contraponto. Porque toca música clássica, instrumental. A princípio isso no Brasil seria quase como uma escolha maluca. Suicídio, né? Quem foi o maluco que teve essa ideia? Pai. Foi seu pai. Mas é o seguinte, né? É aquela coisa também, tu faz uma coisa que ninguém tá fazendo, né? Claro, assim, não que ninguém esteja tocando música clássica. Tem muita gente tocando música clássica muito bem aqui no Brasil. Mas não é o que o Família Lima nunca foi o que a gente fez. Nunca foi exatamente isso. Nós tivemos a formação clássica, aprendemos a tocar dessa maneira. Com seu pai? Com o meu pai, mas inclusive ele tem a escola de música Tio Zequinha lá no Rio Grande do Sul, né? Sim. Que agora não é mais dele, mas está lá. Né? Está lá. E a gente aprendeu lá, nós somos os cobaias da escola de música. Mas o approach da família Lima com relação à música foi tornar mais acessível a música clássica, né? Então colocar algum ritmo, uma bateria, um arranjo diferente, às vezes até misturar um trecho da música clássica com uma música mais pop. Sim. Ou uma música popular, tocar ela com os instrumentos clássicos. Sempre foi um approach meio diferenciado. Então, isso acho que é uma marca registrada. É uma marca registrada e pode ser visto como uma dificuldade para aquele presidente de gravadora que tem a visão muito acostumada com um tipo de trabalho. Sim. Mas a verdade é que a gente realmente rompeu fronteiras fazendo isso, né? Porque a gente acreditava muito. Você acreditava nisso? Acreditava muito. Todos? Até hoje acredita, né? Tá. Então, enquanto eu achava que o cara tinha que estar fazendo música pop, fazendo violãozinho, voz, que é muito legal e tal, mas é uma coisa que tem bastante, a gente acreditou num outro caminho e fomos naquele outro caminho e deu certo. Né? Eu acho interessante porque quando a gente fala de música no Brasil, de músicos, de artistas, né? Então, se a gente pensa Chitãozinho e Chororó, por exemplo, personagens da música sertaneja, né? Quer dizer, que também tiveram uma outra visão da música sertaneja. Que também tiveram uma outra visão. Né? Eles chegaram com uma coisa diferente. Diferente. E foram se renovando ao longo da carreira também. Né? Ou você pega o funk, que tem seus representantes, ou o samba, enfim. Vocês são músicos, né? Vocês não têm essa chancela de música A, B ou C. A chancela é músico.
Pois é verdade. Acaba acho que dificulta um pouco, porque a gente não sabe exatamente qual é o nosso público, às vezes, né? Que é a família inteira, então todo mundo pode ser o público. E você gosta de tocar qualquer coisa? Eu gosto. Você tem alguma preferência? Cara, não tem, não. Cada música cada música é especial da sua maneira, né? E ela tem o seu lugar, então não tem preferência. A gente conversava outro dia e você me dizia que você estuda 4 a 5 horas por dia, técnica. Então Porque as pessoas acham que assim, o cara nasce sabendo música, né? Pô, quem assim, me dera, né? O cara nasceu, esse cara é bom, né? Ele manja de música. Quem me dera, não precisar. Mas as pessoas, quando eu falo, eu estudo de 3 a 5 horas por dia, ok, não é nada demais isso, é o trabalho, todo mundo trabalha 8 horas por dia. Então, esse é meu trabalho, né? Sim, esse é teu estudo, depois você vai trabalhar, né? Mas de o show é curto, né? O show é 2 horas, né? Mas tu tem que estar preparado. Assim, a vida do músico que leva a sério a história é comparável a de um atleta, entendeu? Cara, um lutador que for subir lá, um lutador de vale tudo, vai subir e não estiver treinando para aquela luta todo dia, fazendo o seu programa de treinamento, vai tomar um pau. Tá ferrado. Não tem jeito. Vai perder. Jogador de futebol, jogador de vôlei, que não for lá e tá treinando só o treino físico e treino com a equipe, também tá ferrado. Vai perder. Sim. Então é semelhante, é a mesma coisa. Então tu tem que estar se mantendo sempre bem e sempre aprimorando técnica, evoluindo a afinação, arco, tudo, todos os pontos que a gente tem aqui para estudar. Legal. Eu queria saber se você já aprendeu a tocar no rugby para mim, ou está com dificuldade. Já, a gente até gravou, né? Então, faz favor, vai. Sei. Tá bom. Daquela bandinha fraquinha lá de Liverpool, lá, faz favor. O único problema de fazer um programa com você é que aí eu não posso cantar junto, eu preciso ficar quieto, né? Por estragar o programa, né? Não, canta junto, aí, se o pessoal não gostar. Amon, outro dia conversávamos sobre também no campo da técnica no Brasil, né? A gente enxerga no mercado norte-americano assim, centenas de cantoras, principalmente as cantoras negras, né? Com aquele vozeirão que a mulher abre a boca e solta a voz, né? E a gente no Brasil... lá nos Estados Unidos é negro, branco, todo mundo canta. Todo mundo cantando assim, cantor canta, né? E toca também e tal. E a gente não enxerga no Brasil não tem esta... A gente não sente essa segurança, digamos assim, né? Tem pouco cantor. Então, a que se dá esse mecanismo? Você um dia me falou uma coisa, né? O que eu falei? Eu não lembro. Você falou assim para mim que lá eles estudam. Não é? Pode ser. Aqui o cara quer ser cantor sai cantando, né? Não, é verdade. Não. Você falou que eles se aprofundam muito na técnica. Não, mas a gente tem bons cantores aqui, só que não são tantos. Mas principalmente no rock a gente tem uma galera boa aqui, né? E aí os caras têm técnica. E por isso que dura, né? Porque o rock, aquela voz parece forçada, mas ela não é. Existe uma técnica vocal. O Rafael Bittencourt, do Angra, uma vez estava me mostrando que ele canta muito bem. Ele é um baita guitarrista, mas ele canta muito bem. Sim. E ele estava me mostrando. E ele realmente, quando ele canta, ele faz o drive na voz. E eu sempre achei que isso era muito esforçado. Eu perguntei para ele, cara, isso não cansa? Não, ele falou que tem uma maneira de fazer que é super tranquila. É tipo, falar, assim. Sim. É numa boa. Então tem. Mas eu acho que o Brasil é carente de cantores mesmo. Você acha que o rock do Brasil é bom, então? Eu acho que tudo... O que é bom e o que é ruim. Aí que tá. A gente tem caras bons fazendo tudo. A gente tem cara bom no jazz, a gente tem cara bom no rock, a gente tem cara bom na música brasileira, principalmente. Sim. Só que nós não temos tanta quantidade como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. E a questão é que as escolas lá, acho que são mais preparadas para o mediano.
o padrão mediano de lá é muito alto em relação... alto. Aqui a gente tem os caras muito bons, eles são tão bons quanto os caras de qualquer outra parte do mundo, Sim. na minha opinião. Mas o mediano, ele está muito abaixo, por exemplo, da média europeia, americana e tal. Sim. Eu acho que o ensino é mais objetivo lá, né? Então, eles sabem os pontos que tem que trabalhar para deixar o cara... Muito bom. O mediano pode virar muito bom e o mediano aqui no Brasil corre mais risco de continuar mediano. Aqui tu tem que correr muito atrás para conseguir as coisas, né? Sim. Tem que ir bem atrás de informação. Hoje em dia a informação está mais acessível, né? A gente tem a internet, tá tudo por aí. Antes era um mistério. O que o cara lá da Berkeley estuda, lá do... Tá fazendo do IGT estuda, não sei. Sabe, antes tinha esse mistério, cada Europa. Não, hoje é mais acessível, né? Tá. A gente tem pode fazer até aula com grandes estrelas via Skype. Tá. Então tem isso aí. Hoje em dia está mais acessível. Você gosta muito do chorinho, né? Gosto de choro. Sim. Né? O chorinho é algo tipicamente brasileiro, né? Cara, o choro é meio que o nosso bebop brasileiro. É. O ragtime brasileiro. Ele tá bem entre esses dois. Ele melodicamente, o jeito de improvisar lembra um pouco tanto o ragtime como lembra o bebop, né? Só que totalmente brasileiro, é um negócio muito nosso, assim, tem muita personalidade. São melodias bem complexas, mas fáceis de ouvir, difíceis de tocar. Eu acho a música muito bacana, cara. Eu gosto muito de choro, muito mesmo. Assim. E o que você... Como é que você está vendo o movimento na periferia de rap e tal, e todo esse movimento hoje? Pô, acho que é tudo legal. Tudo legal. Tudo é bacana, né? Mas até o funk, as pessoas veem funk com tanto preconceito, assim, mas se a gente for ver o funk carioca, ele é tipo a música eletrônica brasileira, né? Sim. Os gringos ficam loucos com o funk, porque é um som que não tem em outro lugar, só tem aqui. Sabe essa combinação do cara cantando com uma voz meio esquisita, com aquela batida? É um negócio meio único, assim. Aqui é visto com preconceito e claro, principalmente por causa das letras, que são muito pornográficas e tal, mas se tu for olhar o rap americano também, a letra é pornográfica. Também é assim. Se for pegar a letra da Carmina Burana, então a letra é mais pornográfica que qualquer uma dessas. Sim. Então, se tu traduzir a letra lá, tem umas coisas cabulosas lá. Então, letra não deveria ser. É um som meio único também, né? Claro, é mais simples harmonicamente, quase não tem melodia, mas é um som único, né? Então é cultura popular, é um negócio bacana também. De uma certa forma, você enveredando agora pelo crossover, né, com o Júlio Torres, quer dizer, você começa a criar também uma agora não, são 10 anos já, né, de crossover. Desculpa, né? Agora foi... Mas sabe que é porque agora... para muita gente é novidade, então, né? isso que eu acho falar. Agora, porque parece que agora o sucesso está maior, né? E a gente fecha os 10 anos assim em maio, e a gente já falei para ele que vamos continuar mantendo mais um ano, pelo menos na década dos 10 anos, porque tem muita gente que acha que surgiu agora o crossover. Né? É incrível Parece, isso, né? Para muita gente é novidade. Apesar de ser um projeto aí, a gente tem mais de 10 prêmios aí de melhor live, de música eletrônica, de revelação, na época que a gente foi revelação, de todas as publicações de música eletrônica. Quer dizer, esse público conhece a gente muito bem, mas tem muita gente, para muita gente é novidade ainda. Então a gente vai continuar batendo assim na tecla dos 10 anos, porque realmente é legal assim, né? As pessoas saberem que já tem há tanto tempo. E para você, como músico, a sua preparação de estudo é indiferente para aquilo que você vai tocar? Claro, é indiferente assim, né? Eu tive formação clássica, comecei, mas eu não sou um violinista clássico, né? Eu estudo a técnica clássica até hoje, até por uma questão de física que eu tive que reaprender, porque eu estava tendo uns problemas de coluna e tal. Então eu estudo muito a técnica clássica, mas a minha preparação sempre foi para improvisação, né? Então eu por muito tempo assim eu vivia na noite de São Paulo, toquei com todos os músicos de jazz aí, os caras bons aí, o Michel Leme, o Sandro Reich, o Arismar, o Thiago Espírito Santo, o Chico Wilcox, Igor Wilcox, uma galera que sempre estava na cena, o Bocato, né, que é muito amigo meu, estava sempre na cena aí do jazz paulistano, a música de improvisação, então eu estava sempre tocando com esses caras e aprendi com eles, né, então, essa bagagem me permite tocar qualquer tipo de som, sim, né. Sim.
Depois eu conheci a galera do rock também, comecei a tocar com eles, principalmente com a turma do Angra. São Paulo nisso é um estado diferente, a cidade é um pouco diferente do resto do Brasil Concentra todo mundo, né? Concentra todo mundo, né? Você tem uma variedade, aqui você encontra qualquer coisa, né? Exatamente. Né? No bom sentido e no mal até, né? Quer dizer, você consegue toda a variável. Né? Mas vamos olhar para o bom que é melhor. Falando em bom, eu queria dedicar para o meu irmão Tonico, que gosta muito do The Police. Eu queria que você tocasse o Sting para mim. Tá bom, vamos fazer. Faz favor. Maravilha, que som maravilhoso. Sting é legal, né? Sting é tudo de bom, né? Polícia, o trabalho dele solo, tudo é bom, né? Você, o Sting tem uma pegada jazzística, né? Também ele tocou com muitos caras bons do jazz, né? Pô, teve uma hora que a banda dele era o Dream Team, assim, tipo o Vinny Colaiuta na batera, o Branford Marsalis no sax, irmão do Wynton Marsalis, e, pô, era uma turma muito boa. Quando você viaja para o exterior, você vai visitar algum polo cultural de música, assim, para você respirar uma diversidade, assim? O que você faz? A gente até passa raiva, né? Porque todo mundo vem aqui pro Brasil, sabe? Só que os caras vêm para cá, fica tudo muito caro, né? Claro, não vem com tanta frequência, mas eles vêm, mas é caro. E aí lá, tu paga, tipo, barato para sentar, tipo, na frente de um teatro. Barato em termos comparativos. Sim, comparativamente. Mesmo com a alta do dólar e tudo mais. Sim. Pra tu ver, tipo, o Josh Abel na tua frente, o Vengerov, tu vê esses caras, assim, os grandes caras do violino, eu tô falando agora. Ou vai num boteco e tu vê lá os grandes caras do jazz, Mike Stern, John Scofield, Ron Carter. Tá tudo ali acessível, né? Sim. E barato, né? Outro dia tu passa raiva, né? Passa raiva, né? Outro dia a gente conversava sobre isso, né? A gente ia na Avenida Paulista, principalmente na frente das estações do metrô, músico de rua, tocando Deep Purple, tocando Beatles, tocando violino, guitarra e tal. Gente de primeiríssima qualidade recebendo R$1, R$2, moedas lançadas na caixa de violino, né? É lógico que na Inglaterra a gente também vê isto, mas como é um sistema, digamos... lá é mais organizado. Mais organizado, aquilo parece que é o extra do cara, né? E a gente vendo isso aqui na Avenida Paulista, me dá a sensação que aquele é o salário do cidadão tocando. Mas é bom, né? porque às vezes é um cara que não tá com... Não tem, às vezes, tanta prática ou experiência, ou tá começando, aí em vez de ele já aprendeu um repertório, em vez de ficar tocando em casa o repertório, ele toca na rua e já levando um troquinho, pode ser bom, né? Pode ser uma boa... Pode ser bom, porque também ele já começa a se acostumar com pressão de público, né? Porque isso é um problema também. Tu vai lá em casa, tu toca bem, aí tu chega com a plateia e aquilo te trava, né? Então, às vezes na rua é meio... As pessoas não estão prestando tanta atenção. Sim. Aí uns começam a prestar atenção, mas aí Sim. a pressão já aliviou, tu começa a lidar bem com a adrenalina, isso pode ser bom. A Fernanda Montenegro diz que até hoje ela sente um frio na barriga quando entra no palco. Isso vale para quase... Eu nunca senti frio na barriga, né? Mas eu já notei que eu mudo de comportamento, assim, quando eu tô prestes a um show. Já no dia, assim, no dia de tocar... Você busca uma concentração, já fica fora tu fica um pouco... Com aquela coisinha, hoje à noite eu vou tocar, né? E antes de tocar, eu acho que, principalmente, se faz um bom aquecimento, aí tu toca bem, né? Tem que fazer um aquecimentozinho e tal, dar uma... Não ficar bate no microfone e tal, no pois aquecimento. Né? Deu uma porrada no microfone aqui, pessoal de casa. Eu achei que era gravado. Olha, Fábio, não quebrou. Não tem problema. Na verdade, o objetivo do programa, inclusive, de ser ao vivo, é para que dê essa credibilidade ao público, né? A gente não ensaia a pergunta, não combina nada e o público pode até interagir, mandando pergunta, pedindo música, enfim, pode fazer
o que quiser, né? Inclusive, especialmente hoje, né? O Willis está com uma camiseta bonita aí, né? Escola de Habilidades, né? Pois é, isso é novidade para mim também, né? Porque a gente está começando uma história aí bacana. Uma né? história que eu vou me permitir falar um pouquinho. Claro. O Amon Lima está emprestando a imagem dele para o portal Sustentabilidade. Eu pediria que até que você mostrasse a camiseta mais frontal, assim, Fábio, por favor. Né? Escola de Habilidades, isto. Que vem a ser a Escola de Habilidades? É uma ação do portal Sustentabilidade para que as empresas possam contribuir com patrocínios, onde nós montaremos pequenos grupos de trabalho na formação de jovens em situação de dificuldades, né? Jovens da periferia, e vamos procurar formar inicialmente 3 tipos de profissionais, né? Jovens ligados à área de manicure, cabeleireiro, tal, porque as meninas podem trabalhar em casa, né, prestando esse serviço. Também na parte de culinária, cozinha, confeitaria e música, né? Música pelos motivos óbvios, que o Amon está emprestando a imagem dele para o portal Sustentabilidade para esses 3, digamos, produtos que estamos lançando de treinamento. Então, se um empresário estiver disposto a participar dessa empreitada, nós vamos formar grupos de trabalho, de estudo, onde contrataremos músicos, professores, e o Amon sempre fará o lançamento do produto, quer seja na empresa, quer seja na região onde a escola estará sendo montada. Então você, empresário, que queira participar e até, quem sabe, tornar o ambiente da sua empresa mais confortável, o Amon vai dar uma passadinha lá para tocar o Sting ao vivo, né? E a gente perceber a importância que é de investir na responsabilidade social, como a sua empresa pode receber mídia espontânea, acessos na internet, através de uma figura ímpar da música brasileira que dispensa apresentação. Então eu fico muito grato por você ter vestido a camiseta no sentido mais amplo possível, né? Que é vestir a ideia além de vestir a camiseta, né? Com certeza, né? Vai dar bacana, que vai trazer benefícios para um monte de gente aí. E pode rolar também uns workshops mais para frente, né? Depois que as escolas estiverem mais organizadas, né? Cara, não tenho agenda para ficar dando aula, não consigo ir, eu nem tenho técnica para dar aula. Mas workshop, às vezes mostrar um instrumento diferente, uma maneira diferente de tocar o violino. Até para contar um pouquinho das dificuldades da vida do artista, porque assim, nem tudo são flores, né? As pessoas ficam achando que... Né? Você me contava das dificuldades, inclusive no passado, da sua família, no início, quer dizer, que vocês tiveram até uma certa dúvida como que vocês conduziriam esse passado, né? E depois você acabou achando que... Não, acho que é bacana, é uma história bem brasileira, a história da família Lima, né? E a gente nunca contou muito. Mas, claro, as pessoas, fãs, conhecem e tal, mas, pô, o pai veio do barraco mesmo, era a mãe dele sustentava 11 irmãos, eu tenho que fazer as contas de quanto você já não sabe mais. Mas com salário mínimo, sabe? Era uma situação bem de pobreza mesmo, quase de rua, né? Sim. Bem de miséria. E aí, através da música, ele era apaixonado por música, a música mexia com ele. Aprendeu a tocar e ensinou os irmãos a tocar, fez uma banda com os irmãos. Aí os irmãos até alguns seguiram carreira depois como músicos ou como empresário de música, que tem um tio que faz. E também isso. E aí, conforme foram nascendo os filhos, aí meu pai já teve vontade de aprender violino. Cara, ele era um cara que via as coisas que ele tinha que fazer e ele ia correr atrás. Com 20 anos foi estudar violino, que é um negócio que é considerado meio impossível, que o violinista tem que aprender desde criança, tem que crescer com o violino, isso é o que a gente sempre ouve, né? Não, com 20 anos ele resolveu aprender violino e deu um jeito, foi na orquestra sinfônica, arrumou um professor, aprendeu, entrou em Porto Alegre, em Porto Alegre, entrou na orquestra sinfônica, depois fez uma escola de música e ensinou a gente. Quer dizer, é uma história muito bacana, muito bonita, né? Aí faz sentido quando a gente fala sonhar alguma coisa e correr atrás do sonho. Isso é correr atrás do sonho de verdade, né? Sim. E isso ele passou pra gente, né? Então, claro, nossos sonhos hoje às vezes acabam sendo um pouco mais amplos, porque a gente tem um espectro maior, né, para atingir. Então eu realizei vários sonhos também, né? Quando eu fui fazer o crossover, né? Um projeto só meu, né? Já não estava mais ligado à família.
né? E que é um projeto que eu adoro também, mas poder criar a minha própria história também, né? Foi um projeto de muito sucesso. O Dexys, que aconteceu durante esse período também, que foi um sucesso maior ainda, né? Com o Júnior Lima. O Dexter parou com o Júnior. O Dexys parou, mas o crossover continua, né? O crossover continua. Né? O crossover deu origem ao Dexys, depois a gente parou. Então continua. E outras coisas, a turnê pelo Japão com o Angra que eu fui fazer também. Claro, então eu continuei correndo atrás dos meus sonhos pessoais também, além de manter o sonho da família Lima, que é o nosso negócio juntos, assim. Sim. Então é muito bom, né? Então vale isso. Quando a pessoa fala aquela frase piegas lá, que é corre atrás do seu sonho, corre, né? Mas você tem que saber que vai ter um monte de pedra para... Sim. Vai ter um monte de pedra no caminho que vai ter que passar por elas, mas tu passa, tu consegue. E essa, vamos dizer, essa proximidade sua com as ações sociais, e o ano passado eu me senti honrado, coisa, né? Nós fizemos bastante coisa junto, né? Justamente é uma espécie de resgate daquilo que isso é como retomar a história lá do passado, quando você estava começando. Também, isso te traz alguma emoção? Porque eu percebi que quando nós tocamos a casa André Luiz, você ficou um pouco emocionado lá. Foi, né? Você se emocionou naquele dia que eu percebi, né? É sempre emocionante, né? É sempre legal fazer. Você disse até uma coisa que eu não vou esquecer. Você falou, estou aqui para me emocionar. Você disse na hora de tocar, né? Eu nem lembro que eu falei isso, mas eu me lembrei, aquilo me chamou muita atenção. Então isso é uma espécie de resgate, quer dizer, também, é como você voltar às suas origens daquela dificuldade inicial. Pois é, também, principalmente quando toca para pessoas em situação de rua, né? E acaba tendo essa sensação mesmo, né? Porque eu não cheguei a viver essa situação porque eu era um bebezinho ainda. E depois, quando eu fui crescendo, eu já estava numa situação um pouco melhor. Mas parece que fica aquele resquício, né? Então acaba... Teus pais contaram também para você, né? Claro, contaram. Então fica um pouquinho. Então é legal, assim, é legal que a gente relembra isso, então tu acaba vendo. E como é interessante, o interessante de tocar para as pessoas em situação de rua é que tu encontra tudo que é tipo de gente, né? Deixa eu explicar um gente pouquinho para talvez eles... O Amon, gentilmente, ele participa numa entidade que chama Grupo Boracéia, que acolhe cerca de 500 pessoas, são moradores de rua. E de vez em quando ele vai lá tocar para essas pessoas, né? Então ele entra naqueles salões imensos, né, de pessoas das mais variadas partes do país, em situações as mais deprimentes, e a gente vê o Amon Lima sentado na caminha do cidadão lá, tocando Sting, tocando Beatles e tocando o que quer que e aí o cara seja. pede para tocar Tchaikovsky. O cara me errou, porque eu não sei tocar o concerto de Tchaikovsky. Entendeu? Isso que eu tava falando, tu encontra todo tipo de situação. Exatamente. Tu encontra realmente o cara que vem de pobreza, mas tem muita gente que optou por ir pra rua porque tá cansado do jeito que é a sociedade e foi para lá. E gente com muita cultura, conhece muita coisa. Eles pedem músicas muito legais, assim. Eles gostam de choro. Pô, choro funciona muito para essa galera. E gosta de música clássica, eles conhecem as melodias, cantam junto. É muito bacana. Na última vez que nós estivemos no Instituto Boracéia, eu tive o prazer de acompanhar o Amon, e aconteceu que um morador de rua, então lá que estava internado lá, perguntou para ele, você sabe onde nasceu o Carlos Gardel, né? E o Amon parou para pensar, ele falou na França. Ele falou, na França? Ele falou, Eu achei que era Argentina, Uruguai, sei lá. E a gente se divertiu, você tocando para pessoas, porque a gente tem uma impressão que são pessoas que não têm nenhuma formação, não têm passado, não têm história, e não é bem assim, né? Sempre tem uma história por trás de um ser humano, né? Sim. E como eu te falei, às vezes a pessoa tem um gosto musical bem apurado, conhece um monte de coisa legal, assim, então é bacana, né? E tem tudo. Na verdade, essa história toda começou no programa do Aprendiz, né? No Aprendiz. Contato com os moradores de rua, que foi a tarefa que eu achei mais legal fazer. Mas antes disso, eu já estava começando, justamente por causa do programa, eu apoiei e apoio, né, a Associação Nosso Sonho, que cuida do pessoal o Nosso Sonho, né? Pessoal com paralisia cerebral, que também é ali foi muito emocionante mesmo, assim, foi a primeira vez que eu tive contato com ONG e com as pessoas que são atendidas, além das pessoas que trabalham, e ambas as histórias, tanto os que são atendidos como os que trabalham, são histórias muito emocionantes, muito marcantes. Remunerados ou não, são pessoas diferentes que trabalham dentro de uma ONG, né? Prestando são pessoas esse serviço. Que aconteceu alguma coisa que levou elas a estar lá, né? Quem trabalha, por exemplo, né? Ou tem um filho que tem, ou um parente que tem, ou de alguma forma se ligam, ficam muito ligados àquilo. Sim. Então é muito bacana, né?
E a gente conseguiu, graças a Deus, com o segundo lugar lá do Aprendiz, eu ganhei um carro, consegui doar o carro, eles conseguiram levantar mais de 100 mil reais lá, quase 100 mil reais com esse valor, assim, que ajudou eles pra caramba, assim. E foi uma belíssima festa que eu estive presente, foi muito bonita, foi um show. Boa, né? O show da família. O seu pai estava emocionado tocando, a gente percebia que ele estava. No evento, ele estava assim, num pique, né, total. Então, né? foi muito legal, né, cara? A gente conseguiu fazer uma história bacana aí. Que som você vai fazer para nós agora? Aí? Não sei. Como não sei? Você sempre fala, você tem que escolher alguma coisa aí. A gente falou de choro, né? Então vamos fazer um choro aí, um choro que é bacana. Faz um choro doce aí. de coco. Maravilha. Ramon, É bonitinho, né? É muito doce, né? É o doce de coco. É uma música gostosa, né? O choro é bom, prazerosa, né? O choro é bom, tem muito ritmo, muita melodia, né? Eu acho... Os maiores... Da música brasileira é o que mais gosto, assim, né? E é de choro e acho que do som que o Hermeto Pascoal fez, né? Que é essa coisa tão moderna e complexa e bacana também, né? Eu acho o som do Hermeto ainda é algo muito diferente, né, Ramon? Sim, vai ser para sempre. Esse aí é genial. Sivuca também nesse mesmo... Sivuca sim, mas claro, o Sivuca é um grande sanfoneiro, né? Mas o Hermeto Pascoal ele é um gênio, assim, harmonicamente falando, e ritmicamente também, a maneira como ele conseguiu transformar de uma forma tão brasileira as coisas que ele absorveu do mundo inteiro, né? Da música do mundo inteiro. É muito brasileiro, né? Ele tem muito... E interessante, quer dizer, ele é muito reconhecido internacionalmente, né? E não recebe no Brasil, a impressão que eu tenho... Não recebe. É isso, né? Quer dizer, não é reconhecido. Não, e o pessoal chama ele de bruxo, né? Eu acho engraçado. Parece coisa da Idade Média, que a pessoa não entende o que o cara tá fazendo, vai chamar o cara de bruxo. Ele não é um bruxo, ele é um doutor, eu acho, assim, sabe? Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo ali, né? E não é bruxaria ali. Ali tem muita ciência, muito coração, muita criatividade, muita inspiração e muito conhecimento, principalmente, né? Você não faz o som com aquela complexidade sem muito conhecimento. Quando você se encontra com seus amigos músicos, você se queixa muito dessa falta de reconhecimento e tal? Como é que vocês enxergam isso? Vocês não querem fazer um movimento... Eu não gosto de me queixar, sabe? Eu não sou a favor disso. Porque, por exemplo, os jogadores de futebol estão fazendo agora um movimento, aí que me fugiu o nome, Bom Senso Futebol Clube. Resolveram que vão nem sabia. criticando a estrutura dos clubes de futebol, da CBF, etc. e tal. A gente sabe que direitos autorais no Brasil é uma vergonha. Quer dizer, ninguém recebe nada. É verdade, né? Ninguém recebe nada. Reconhecimento no músico, então nem se fala. Não existe não está chegando a hora de ter uma movimentação aí de vocês se reunirem e fazer... Porque assim, vocês têm tanta força
diante do público, né? Vocês podem mover o público, né? Pois é, mas é que isso acontece em várias escalas, né? Tu não pode pensar só na questão de direito autoral. Quando o Gil foi ministro, por exemplo, ele mexeu muito até nessa questão, assim, só que acabou sendo mais favorável para pessoas que ganham muito dinheiro com isso. Né? E não se pensou, às vezes, num projeto um pouco para o músico bom, mas que não tem... Que não tem oportunidade. Não é nem que não tem oportunidade, não tem tanta visibilidade, porque não é uma música tão comercial. Sim. Então a gente acaba tendo muito músicos bons que não conseguem... E também não vão atrás muito disso, porque também é uma coisa difícil, às vezes, o artista conseguir separar o lado comercial do lado artístico, né? Sim. E era bom que tivesse outras pessoas fazendo isso por eles, essa parte comercial, né? Sim. Então, criar projetos culturais que movimentassem esse tipo de cena, porque está se perdendo. E eu vejo que a cultura brasileira está se perdendo. A gente está muito... A gente não vê o choro despontando pra caramba, a gente não vê a bossa nova despontando pra caramba, ou a música brasileira, o samba. Quando tu fala samba, tu fala, não, é pagode romântico. Não, não é. O samba é outra coisa, né? E o forró aí virou aquele forró mais eletrônico que tem, que tudo bem, é legal também, mas, pô, a gente tem que pensar no forró mesmo, pé de serra. Também, tu não vê esses movimentos como tu veria, por exemplo, tu vai em Nashville e tu vê o cara tocando o bluegrass, vê os músicos de bluegrass tendo um reconhecimento bacana e ganhando dinheiro com isso também. Né? Então tem que ter tem que ter projetos culturais, não só projetos culturais que vão ter grande amplitude, mas também coisas pequenas, para essa cena continuar girando, continuar acontecendo, porque isso fundamentalmente é a identidade cultural do país. E o país vai perdendo a identidade, né? Tem que criar nas pessoas orgulho da sua identidade. Da sua raiz, do seu tempero. Eu acho que tem que ter, né? O cinema mas tu falou da questão de se queixar, eu não gosto de me queixar, sabe? Eu acho que a gente tem que ir lá e fazer. Né? Então tu acha uma maneira. Pô, eu queria ser um músico improvisador, tocando violino. E fui atrás disso e consegui um projeto onde eu passo praticamente 2 horas improvisando, que é o crossover, né? Tudo crio na hora, assim, né? Então eu me realizo musicalmente e me realizo profissionalmente ali, né? Então, também tem essa questão, a gente tem que criar oportunidades, né? E graças a Deus para mim deu certo. Então também é tu olhar qual é a tua paixão e ir atrás. Então eu não gosto de me queixar. Eu acho que o cinema tem prestado um bom serviço nesse aspecto, porque, por exemplo, o filme sobre a vida do Luiz Gonzaga foi um baita filme, maravilhoso, e mostra o Gonzaguinha junto, que foi um músico maravilhoso, né? Ou mesmo o que contou a história do Zé de Camargo, né? Quer dizer... são histórias legais, né? São histórias bacanas, bem brasileiras, que mostram a raiz, né? O do Simonal, apesar que foi mais triste, o do Simonal, contando tudo aquilo que aconteceu na carreira dele, né? Mas a gente nota que não são atitudes empresariais e não são atitudes apoiadas do governo, ou seja, não são programas de desenvolvimento da cultura. Foi alguém que achou, eu quero contar a história do Luiz Simonal. Não entra Lei Rouanet nisso também? Aí entra o governo, né? Então já tem. Entra Lei Rouanet, mas acontece o seguinte, por exemplo, os filhos do Simonal ficaram desconfortáveis com a história. É que eu não vi o filme. É um baita de um filme, que o Simonal foi um cantor maravilhoso. Então resolveram contar a história dele num filme, e aí os entrevistados, Chico Anísio, Pelé, Nelson Motta, dando seus depoimentos e contando qual era a verdade que eles estavam vivendo naquele momento. Tal. Então, ou seja, foi um documentário, mas quase que uma ação entre amigos. É isso que eu quero dizer. Não foi algo que fala, olha, vamos contar uma história aqui bem contada, né, com a raiz brasileira. Vamos ver se melhora, né? A gente precisa mais cultura, né? Mesmo? A gente precisa mais cultura. Precisa movimentar, né? É um cenário bacana que faz bem para... É bom, é comercialmente bom e é principalmente muito bom para a identidade do país, né? E o país precisa ter identidade, né? Não pode se perder isso aí. A gente tem que ter orgulho da história e de tudo que aconteceu, né? Ver como os americanos tratam o jazz, como os europeus tratam a música clássica, né? Como eles cultivam aquilo, assim, de uma maneira tão bacana. E aí isso traz respeito, isso traz benefício de todos os lados, assim, né? A admiração de outros países por aquele país, pela maneira como eles... O cara vai para New Orleans, porque sabe que ali é a meca ali tu vai ouvir aquele estilo aquela maneira de tocar jazz, o blues, ou tu vai para Nashville, tu vai ouvir os caras de bluegrass, os caras de country, e aí os grandes artistas tocam com os caras que são os músicos mais sofisticados, porque é legal juntar tudo isso.
Então isso acontece, né? Então seria legal se tivesse mais forte aqui no Brasil. forte. Né, tem um movimento bacana do choro novo, que é principalmente acho que é o maior expoente é o Milton de Holanda, um baita de um cara de bandolim, toca pra caramba, mas aí ele acaba viajando mais na Europa do que tocando aqui, porque Porque não tem o a reconhecimento. coisa não rola, né? Bom, Precisa de festival, precisa de evento, precisa dessas coisas, né? Antes de eu pedir uma música de encerramento para você, Tá. que se der para ser dos Beatles eu não vou ficar chateado, tá? Mais uma dos Beatles? Eu acho que sim. Até o teu programa eu vou fazer, né? Você pode voltar um dia, a gente fazer um revival aqui, anos 60, Beatles, etc. Mas eu queria mais uma vez destacar ao empresário que o Amon Lima está emprestando a imagem dele para que nós possamos desenvolver ações sociais através do portal Sustentabilidade e que nós estamos dando o nome de Escola de Habilidades, onde vamos treinar jovens da classe C e D, da periferia da cidade de São Paulo inicialmente, e convidamos então ao empresário, ao interessado a entrar no nosso site ou entrar em contato aqui com a Flix TV para pegar maiores informações, e vocês terão o apoio da figura do Amon, que dispensa comentários. Então, já que você aceitou o meu pedido, a gente... outro dia você tocou Yesterday para mim, eu lembrei da minha mãe que adorava. Então vai ser Yesterday. Então fica uma homenagem para ela aqui. É uma melodia bem bonita, né? Amon, muito obrigado pela sua generosidade. Obrigado. Vir até os estúdios aqui da Flix TV, e teremos um ano de bastante trabalho, com certeza. Claro. E vamos fazer muita bagunça por aí, mundo afora. Vamos fazer. Tá bom? Som, música, bagunça, Som, alegria. é isso A daí. gente precisa disso aí, né? Amigos, Portal Sustentabilidade 2015 encerra o seu programa de hoje com esse músico maravilhoso, Amon Lima, que veio dar um show aqui para nós, e a gente se sente muito honrado com a presença desse virtuoso aqui em nossos estúdios. Abriu uma nova programação, um novo entrevistado do Quilate do Amon, e vocês verão grandes novidades. Até breve, até mais, bye bye.